Você já viu uma árvore centenária tentando se curvar ao vento para agradar a tempestade? Claro que não. Ela permanece firme, com raízes profundas e galhos que dançam com sabedoria, não com medo. E é exatamente assim que devemos ser, principalmente depois dos 50. Hoje, quero que você imagine sua vida como uma casa construída com anos de luta, alegrias, perdas e sabedoria. Cada tijolo é uma experiência. Cada rachadura, uma lição. Mas há algo que jamais pode ser negociado nessa estrutura: a sua paz de espírito. Este vídeo não é mais um conselho genérico. É um lembrete poderoso, talvez o mais necessário, de que existem comportamentos inaceitáveis que você não pode permitir de ninguém, por mais amor ou história que exista. Tolerar o intolerável, depois de ter vivido tanto, é como permitir que alguém entre na sua casa com os sapatos sujos e ainda sorrir por educação. Por isso, antes de começarmos, quero te fazer um convite diferente. Se este conteúdo te tocar, deixe seu like como um voto de amor próprio. Comente agora mesmo: eu escolho proteger minha paz. E compartilhe este vídeo com quem você ama. Pode ser a palavra que a pessoa precisava para despertar. E se você quer caminhar conosco nesse resgate da força interior, se inscreva agora no canal Imbatível Estoico e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é um escudo contra o que o mundo tenta tirar de você. Hoje, você vai lembrar que ser firme não é dureza, é maturidade, que dizer basta não é egoísmo, é autocuidado, e que se alguém se incomoda com seus limites, talvez o problema nunca tenha sido você. Vamos juntos, porque há um momento na vida em que aprender a dizer não é o maior sim que damos a nós mesmos. Não justificar faltas de respeito por carinho ou amizade. Quantas vezes você já disse a si mesmo: ele não quis me magoar, foi só um momento de raiva, ou ela sempre foi assim, eu já me acostumei? Palavras como essas são tijolos invisíveis que, com o tempo, constroem a cela do conformismo. E o mais perigoso, essa cela tem a chave por dentro. Muitas vezes, o desrespeito vem disfarçado de intimidade. Um tom áspero, uma crítica ácida, um olhar que te diminui. E porque a pessoa está perto, um cônjuge, um irmão, um amigo de longa data, você hesita. Você pensa: já passamos por tanta coisa, ele me ama do jeito dele. Mas amor sem respeito é como uma flor sem raiz. Pode até ser bonita, mas não sobrevive ao tempo. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que o outro faz, mas somos inteiramente responsáveis por aquilo que permitimos. Quando você aceita uma ofensa, mesmo que pequena, e a encobre com desculpas, está traindo não o outro, mas a si mesmo. Não se trata de ser duro ou intransigente. Trata-se de reconhecer que qualquer relação, seja de sangue, de casamento ou de amizade, precisa ter como base o respeito mútuo. Não existe laço sadio onde um precisa se encolher para caber no espaço do outro. Pense na sua dignidade como uma planta rara, que só floresce em solo fértil. Se você a expõe constantemente à negligência, ela murcha. E o pior, muitas vezes nem percebemos essa murcha, porque ela é lenta, silenciosa, até que um dia, você não se reconhece mais. O carinho genuíno não fere. A amizade verdadeira não humilha. Quem te ama de verdade não te pede para engolir sapos, sorrindo. Se for preciso escolher entre preservar o vínculo e preservar a si mesmo, escolha você. Sempre. Lembre-se, quem precisa ser desrespeitoso para manter você por perto, já não está realmente ao seu lado. E quem te quer bem de verdade jamais te colocaria na posição de aceitar menos do que você merece. 2. Não minimizar suas necessidades para agradar os outros. Você já tentou apagar sua própria luz para que a de outra pessoa brilhasse mais? Muitos de nós aprendemos, desde cedo, que ser bom é ser útil, que amar é ceder, e que viver em harmonia é esquecer de si. Mas isso não é harmonia. Isso é ausência de si. Com o tempo, esse hábito de se calar para não incomodar, de engolir o que sente para manter o ambiente leve, vai roubando pequenos pedaços de quem você é. E quando você se dá conta,
está vivendo a vida como um figurante no palco dos outros. Minimizar suas necessidades é como negar água a uma planta para que o jardim do vizinho floresça mais bonito. É injusto com você e também com os outros, que nunca conhecerão sua essência verdadeira. Quantas vezes você disse tudo bem, quando tudo estava errado? Quantas vezes colocou as dores alheias à frente das suas, achando que isso era nobreza? O estoicismo nos ensina que a virtude não está em se anular, mas em agir com equilíbrio e justiça, inclusive consigo mesmo. A maturidade nos oferece um presente raro, a permissão para sermos inteiros. E ser inteiro significa reconhecer que suas emoções importam, que suas vontades são legítimas e que seu bem-estar não deve ser negociável. Ser gentil não é se apagar. Ser amoroso não é se sacrificar em silêncio. A vida é um campo vasto, e todos temos o direito de plantar ali nossos sonhos, nossos limites e nossas verdades. Quando você nega isso a si mesmo para agradar alguém, não está sendo virtuoso, está se traindo. E não se engane, quanto mais você se acostuma a agradar, mais os outros se acostumam a exigir. O silêncio que você aceita hoje será o padrão de amanhã. Permita-se existir com voz, com desejo, com presença. Quem realmente te ama não vai querer que você se anule. Vai querer te ver florescer inteiro. 3. Não carregar responsabilidades que não são suas. Há um limite invisível entre ajudar e se sacrificar. E muitas vezes, por amor, lealdade ou medo, atravessamos essa linha sem perceber, carregando pesos que não nos pertencem. Mas uma coisa é certa: ninguém chega leve à própria verdade se estiver carregando a bagagem emocional dos outros. Você, que já viveu tanto, talvez tenha se acostumado a ser o alicerce da família, o conselheiro dos amigos, o porto seguro de todos. E nisso não há problema, até o momento em que isso passa a custar sua saúde, sua paz ou sua essência. O estoicismo nos ensina que cada pessoa é responsável por suas escolhas, suas dores, seus caminhos. Quando tentamos resolver a vida de quem não quer se responsabilizar por si, não estamos ajudando. Estamos impedindo o crescimento do outro e nos abandonando no processo. Pense em si mesmo como um viajante com uma mala só. Cada vez que você aceita carregar os fardos dos outros, coloca mais peso nessa mala. Chega uma hora em que ela se torna insuportável, e você percebe que estava caminhando para destinos que nem eram seus. Você não é egoísta por dizer isso, não é minha responsabilidade. Você é sábio. Não nasceu para resgatar quem se recusa a nadar. Não veio ao mundo para ser rede de segurança infinita para aqueles que nunca tentaram caminhar sozinhos. Ajudar é nobre, mas há uma enorme diferença entre apoiar e se anular. Entre estender a mão e ser puxado para o fundo. Libertar-se do que não é seu é, também, um ato de amor. Amor a si mesmo e respeito ao outro, porque cada um precisa viver suas próprias consequências para aprender o valor das escolhas. Se você sempre resolve tudo, ninguém mais aprende a resolver nada. E, aos poucos, você se afasta da sua própria jornada, ocupando a vida dos outros como um substituto de si mesmo. Hoje, permita-se soltar o que não é seu. Recolha suas forças e siga mais leve. Você tem o direito e o dever de cuidar da sua própria travessia. 4. Não permitir críticas destrutivas disfarçadas de conselhos. Há palavras que chegam com o tom suave de um conselho, mas carregam o peso silencioso de uma faca. E nem sempre percebemos, porque elas vêm de rostos conhecidos, de vozes familiares, de pessoas que dizem se importar. Você já ouviu algo como "é para o seu bem" ou "só estou sendo sincero", mas saiu da conversa sentindo-se menor do que entrou? Isso não é ajuda. É julgamento disfarçado. E aceitar isso como normal é deixar que outros decorem a sua casa com os móveis quebrados das próprias inseguranças. O estoicismo nos ensina que devemos estar abertos à crítica virtuosa, aquela que vem com respeito, intenção construtiva e amor verdadeiro. Mas também nos convida à vigilância. Nem toda sinceridade é sabedoria. Nem toda crítica vem do desejo de ver você crescer. Muitas vezes,
O que se apresenta como conselho é, na verdade, uma tentativa inconsciente de diminuir você. Porque o seu brilho incomoda. Porque sua firmeza desafia. Porque sua paz revela o vazio do outro. Imagine sua mente como um jardim. Cada crítica que você permite entrar sem discernimento é uma semente plantada. Se for uma semente boa, floresce em aprendizado. Mas se for envenenada, cresce como erva daninha, sufocando suas convicções, corroendo sua autoestima, minando seu entusiasmo. Não se trata de rejeitar tudo, mas de saber separar. Saber ouvir sem absorver. Receber sem se contaminar. Quem quer o seu bem de verdade fala com calma, com empatia, com cuidado. Corrige olhando nos olhos, não apontando o dedo. E, acima de tudo, te faz sentir mais forte, não mais frágil. Você não deve nada a quem só sabe oferecer palavras ásperas. Você não precisa aceitar como verdade aquilo que não edifica. Sua alma merece proteção. Sua paz, blindagem. Seu valor, reconhecimento. Lembre-se, o sábio não é quem ouve tudo, é quem sabe o que merece ser escutado. 5. Não sacrificar seus princípios por medo da rejeição. Há algo sagrado que ninguém pode tirar de você. Os seus princípios. Eles são as raízes invisíveis da sua alma. São eles que te mantêm firme mesmo quando os ventos da vida tentam te entortar. E ainda assim, quantas vezes você já pensou em ceder? Em se calar? Em concordar apenas para ser aceito? O medo da rejeição é uma sombra que acompanha muitos de nós, mesmo com a maturidade. Afinal, o desejo de pertencimento é humano. Mas quando o preço desse pertencimento é se afastar de quem você realmente é, o custo se torna alto demais. Sacrificar seus princípios para agradar é como apagar a chama da sua vela para que o ambiente fique mais confortável para os outros. Mas quem perde a própria luz não ilumina mais caminho algum, nem o seu, nem o dos que o cercam. O estoicismo nos lembra que a virtude deve ser a bússola da vida, não a opinião dos outros. E que viver com integridade é, muitas vezes, nadar contra a correnteza. Nem todos entenderão, nem todos aplaudirão, mas a paz que nasce do alinhamento com os próprios valores é incomparável. Você já viveu o suficiente para saber. Aplausos são passageiros. Mas a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi fiel a si mesmo, isso, ninguém compra. Não é orgulho. Não é teimosia. É coerência. É maturidade emocional. É dizer, posso caminhar sozinho, mas não caminho fora da minha verdade. Quando você abandona seus princípios por medo de desagradar, conquista migalhas de aceitação e perde banquetes de autenticidade. E o mais triste, começa a perder o respeito por si mesmo. E sem respeito próprio, nenhuma relação próspera de verdade. Se alguém só te aceita quando você se cala, muda ou se adapta, essa aceitação é condicional, frágil e injusta. Você não nasceu para ser moldado ao gosto dos outros, mas para ser inteiro naquilo em que acredita. Lembre-se, é melhor ser rejeitado por quem não entende sua essência do que ser amado por quem só conhece sua versão editada. 6. Não permanecer em lugares onde sua voz não é ouvida. Há silêncios que gritam. Você já esteve em lugares onde falava, mas ninguém escutava, onde suas palavras eram recebidas com indiferença, suas ideias ignoradas, seus sentimentos minimizados. Estar presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, é uma das formas mais cruéis de invisibilidade. Com o passar dos anos, aprendemos que não basta estar, é preciso ser acolhido. Não se trata de buscar aprovação constante, mas de habitar espaços onde nossa presença tem valor, onde nossa voz encontra eco, onde nossa essência é percebida com respeito. O estoicismo nos ensina a cultivar serenidade diante do que não podemos controlar. Mas também nos ensina a reconhecer quando o ambiente não é mais fértil para o nosso crescimento. E permanecer nesses espaços é como plantar uma semente em solo infértil. Por mais que se regue, nada floresce. Você não é obrigado a aceitar o papel de figurante na história de ninguém. Não depois de ter vivido, construído, superado tanto.
Sua experiência é um patrimônio. Sua opinião é valiosa. Sua visão de mundo foi lapidada por décadas de acertos e erros. Não se cale diante do desinteresse alheio. Estar em ambientes onde sua voz não é escutada é como tentar cantar em meio a uma tempestade. O som se perde, e com ele, a sua força. E pior, quanto mais isso se repete, mais você começa a duvidar se sua voz realmente importa. Mas importa, e muito, porque sua voz é o reflexo da sua história. E se há quem não a valorize, o problema não está no som, está na escuta. A coragem de sair de lugares assim não é egoísmo. É sabedoria. É o entendimento de que não se floresce onde se é podado. É a decisão consciente de buscar ambientes onde você possa crescer, contribuir, ensinar e ser respeitado. Lembre-se, o silêncio que te impõe não é sinônimo de paz. É sintoma de abandono. Você merece mais do que isso. Merece ser escutado, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. 7. Não tolerar manipulações disfarçadas de preocupação. Poucas coisas são tão perigosas quanto o "eu só quero o seu bem", que vem carregado de culpa e controle. A manipulação, quando se veste de preocupação, confunde até os mais experientes. Ela não grita, não exige, sussurra. E nesse sussurro, ela enfraquece sua vontade, distorce sua clareza, rouba sua autonomia. Talvez você já tenha passado por isso. Alguém próximo, familiar ou amigo, que te cobra decisões sob o pretexto do cuidado, que questiona suas escolhas, mas não por sabedoria, e sim por medo de perder influência sobre você. O estoicismo nos ensina a discernir entre o que está em nossas mãos e o que pertence ao outro, e também a enxergar com clareza aquilo que não é dito, mas sentido. Porque a manipulação emocional quase nunca é explícita. Ela chega como um cobertor em noite fria, mas logo aperta o peito e suga o ar. Não confunda zelo com controle. Quem realmente se preocupa com você não te faz sentir culpa por seguir o seu caminho. Não impõe, não pressiona, não exige, apoia, estende a mão. Respeita seus tempos e suas escolhas, mesmo que não concorde com elas. Aceitar esse tipo de manipulação, ainda que de pessoas próximas, é permitir que construam uma cerca ao redor da sua liberdade, tijolo por tijolo, até que você não perceba mais a saída. Você não deve sua paz para acalmar os medos dos outros. Não nasceu para seguir um roteiro escrito por alguém que teme te ver crescendo. A preocupação verdadeira ilumina. A falsa preocupação obscurece. Se alguém só te apoia quando você age como ele espera, isso não é amor. É dependência emocional disfarçada. E você não é responsável pelas frustrações ou desejos não realizados de ninguém. Você só é responsável pela sua vida, e ela é preciosa demais para ser dirigida por mãos alheias. Proteja sua autonomia como se fosse seu bem mais valioso. Porque 8. Não aceitar promessas quebradas uma e outra vez. Uma promessa é mais do que palavras. É um compromisso silencioso entre duas almas. Quando alguém diz "eu vou mudar, dessa vez será diferente", está acendendo uma chama de esperança. Mas quando essa promessa se repete, sem ação, sem esforço, sem verdade, essa chama se transforma em cinza. E você, sem perceber, continua soprando um fogo que já se apagou. Talvez você já tenha construído castelos em cima dessas promessas. E, aos poucos, viu esses castelos desmoronarem, tijolo por tijolo, sempre com a mesma justificativa. Foi só uma exceção. Me perdoe, eu não queria. O problema não é a queda ocasional. Todos erramos. O problema é o padrão. É o ciclo. É a repetição disfarçada de acaso. O estoicismo nos ensina que não devemos depender das atitudes dos outros para manter nossa paz. Mas também nos lembra que temos o dever de estabelecer limites. E aceitar promessas vazias é permitir que o desrespeito ganhe um lugar cativo em nossa vida. Aceitar repetidamente o não cumprimento da palavra alheia é ensinar, com silêncio e tolerância, que sua confiança não precisa ser honrada. É permitir que sua expectativa seja tratada como algo descartável.
Pense nisso. Cada vez que você perdoa uma promessa quebrada sem transformação, você não está apenas dando uma nova chance ao outro. Está abrindo mão de uma parte da sua própria credibilidade, da sua própria dignidade. E isso, com o tempo, adoece. Porque a esperança vira frustração, o amor vira desgaste, e a convivência vira uma espera ansiosa por algo que nunca se concretiza. Perdoar não é aceitar tudo. Perdoar é libertar o outro e a si mesmo, mas sem se aprisionar em ciclos que se repetem sem intenção real de mudança. Lembre-se, palavras não bastam. São as ações que sustentam os vínculos verdadeiros. E você merece consistência, não promessas lançadas ao vento. Se alguém realmente se importa, mostrará isso não com discursos bonitos, mas com atitudes firmes. Se não há mudança, não há compromisso. E sem compromisso, não há base para continuar. 9. Não adaptar-se constantemente a quem não faz esforço por você. Quantas vezes você já se curvou, silenciou ou mudou seus planos para manter uma relação em pé? E quantas dessas vezes a outra pessoa sequer percebeu? Ou pior, esperou que você fizesse isso como obrigação. Adaptar-se é natural nas relações. Mas quando esse gesto se torna unilateral, ele deixa de ser um ato de amor e passa a ser um ritual de autonegação. Você começa a dobrar-se como bambu ao vento, achando que está sendo flexível. Mas o que acontece com o bambu que sempre se curva e nunca encontra apoio? Ele quebra. O estoicismo nos ensina a buscar equilíbrio, não submissão. Nos lembra que uma relação verdadeira se constrói com reciprocidade. Quando só um lado cede, se molda, se ajusta, o laço deixa de ser união e se torna dependência. E essa dependência cobra caro. Você vai se perdendo de si mesmo, aos poucos. Vai se esquecendo do que gosta, do que sonha, do que precisa. Vai virando um reflexo do outro. Uma sombra que existe apenas enquanto a luz vinda de fora. Relações não são espelhos onde você precisa se refletir como o outro espera. Relações são encontros entre inteiros, não entre metades deformadas pelo medo da rejeição. Não se trata de exigir perfeição nem de contar esforços. Trata-se de olhar ao redor e perceber: você está sempre cedendo, sempre sendo compreensivo, sempre fazendo mais? Se sim, talvez tenha passado da hora de perguntar: e o outro? Onde está o esforço, o interesse, a presença? Relacionamentos desiguais não quebram de repente. Eles se esvaziam. Como um balde furado que, por mais água que você coloque, nunca enche. E quanto mais você tenta compensar a ausência do outro, mais se desgasta, até secar. Amor não é esforço constante de um só. É harmonia, é troca, é movimento mútuo. Se você sente que está sempre se moldando para caber, talvez o molde esteja errado. E talvez a liberdade comece quando você decide não se encolher mais. Você merece estar com quem também se dobra por você. Não por obrigação, mas por afeto, por consideração, por amor genuíno. 10. Não aceitar que minimizem seus sonhos ou conquistas. Poucas coisas ferem tanto quanto compartilhar uma conquista e receber, em troca, um olhar indiferente, ou pior, um comentário que diminui aquilo que, para você, custou esforço, coragem e tempo. É como acender uma vela em noite escura e alguém soprar, dizendo que a luz era fraca demais. Talvez você tenha vivido isso. Trabalhou duro, sonhou alto, superou limites. E no momento de celebrar, ouviu um não é grande coisa ou qualquer um faria. Essas palavras, lançadas como pedras, não vêm apenas da boca. Vêm da incompreensão, da inveja, do medo que os outros têm de ver você brilhar onde eles não ousaram tentar. O estoicismo nos ensina a não buscar validação externa, a reconhecer nosso valor pelo que somos, não pelo que dizem de nós. Mas isso não significa aceitar que pisem nos nossos sonhos, que tratem como pequenas as coisas grandes que realizamos com o coração inteiro. Minimizar o sonho do outro é um ato de desrespeito silencioso. E aceitar isso repetidamente é como permitir que construam muros em torno da sua imaginação, até que você mesmo duvide se vale a pena sonhar de novo.
Seja qual for a sua idade, você continua tendo o direito de desejar, de criar, de conquistar. Sonho não tem prazo de validade. E conquista não tem tamanho absoluto. Ela é grande na medida do seu esforço. Você pode ter começado um curso aos 60. Ter aprendido algo novo depois da aposentadoria. Ter superado um trauma antigo. Isso importa. Isso vale. Isso merece ser reconhecido, ao menos por você. Quem te ama verdadeiramente vibra com suas vitórias, por menores que pareçam. Quem te respeita de verdade não ri dos seus planos, torce para que eles floresçam. Lembre-se, seus sonhos são sementes da sua alma. Não deixe que palavras frias congelem esse jardim. Continue regando sua esperança, colhendo suas vitórias. Porque cada passo que você dá rumo ao que acredita é um testemunho silencioso da sua coragem de viver com propósito. 11. Não tolerar o chantagem emocional como forma de relação. Existe uma forma de prisão que não tem grades nem cadeados, mas aperta o peito e suga a liberdade. O chantagem emocional. Ele não se apresenta com gritos, mas com suspiros carregados de culpa. Não te prende com força, mas com frases como: se você me amasse, faria isso por mim, ou vou ficar muito mal se você não aceitar. É um controle suave, mas corrosivo. É como um fio invisível amarrado aos seus sentimentos, que puxa suas decisões para longe da sua verdade. O chantagem emocional é comum em relações antigas, entre pais e filhos, casais de décadas, amizades de longa data. E justamente por vir de pessoas que amamos, é ainda mais difícil de identificar. Mas o fato de vir com laços não o torna menos sufocante. O estoicismo nos lembra que a virtude nasce da liberdade interior. E nenhuma virtude pode florescer onde há medo, culpa ou obrigação disfarçada de amor. Quando alguém tenta manipular suas escolhas se colocando como vítima, não está te oferecendo afeto, está exigindo submissão. Isso não é cuidado. Não é conexão. É uma tentativa de moldar sua vida segundo a carência ou a insegurança do outro. Você não é responsável pelo bem-estar emocional de quem recusa a própria responsabilidade. Você não deve viver se curvando para manter uma paz que só existe quando você cede. Relacionamentos saudáveis não se sustentam no sacrifício unilateral. Eles se nutrem de diálogo, respeito e liberdade mútua. E liberdade emocional significa poder dizer não sem medo de ser punido com silêncio, mágoa ou afastamento. Tolere as falhas. Acolha as fragilidades. Mas não aceite ser refém emocional de ninguém, por mais história que exista entre vocês. Quem te ama de verdade não vai te pedir que apague sua luz para que a sombra dele não se sinta tão só. Lembre-se, o amor verdadeiro não coloca condições, não impõe fardos, não exige renúncia da sua essência. O amor verdadeiro liberta. 12. Não aceitar desculpas sem mudanças reais de atitude. Desculpas são importantes, mas sem mudança, são apenas palavras flutuando ao vento. Promessas não cumpridas que adoçam o momento, mas azedam a alma com o tempo. Quando alguém te pede perdão, dias depois, repete o mesmo erro, está te oferecendo um presente embrulhado em papel bonito, mas vazio por dentro. Quantas vezes você já ouviu um "me desculpa" vindo de lábios que não mostraram arrependimento nos atos? E quantas vezes você aceitou, por querer acreditar, por querer manter a paz, por pensar que talvez dessa vez fosse diferente? O estoicismo não nega o valor do perdão. Ele o exalta, mas também ensina que a razão deve acompanhar o coração. Perdoar alguém que não está disposto a mudar não é virtude, é negligência consigo mesmo. Cada vez que você aceita um pedido de desculpa sem transformação, ensina ao outro que não precisa evoluir, que basta dizer o que você quer ouvir e tudo se repete. E isso, ao longo do tempo, destrói mais do que constrói. Corrói a confiança, desgasta a esperança, fere sua autoestima. Aceitar desculpas vazias é como pintar uma parede rachada sem consertar o alicerce. A aparência melhora por um tempo, mas cedo ou tarde tudo desmorona. Mudança verdadeira exige esforço. Exige autorreflexão, humildade, compromisso. E se alguém não está disposto a dar esse passo,
Talvez o pedido de desculpas não seja um gesto de amor, mas uma tentativa de manter o conforto às custas da sua dor. Você merece relações que crescem, que evoluem, que se corrigem. Não está aqui para tolerar ciclos que se repetem como relógios quebrados, marcando sempre a mesma hora do descaso. Perdão não é aceitar tudo. É soltar o peso da mágoa, mas mantendo os olhos abertos para o que se repete. E, acima de tudo, é proteger sua dignidade. Lembre-se, desculpas sem mudança não são recomeços. São armadilhas disfarçadas de esperança. E você, depois de tudo o que já viveu, merece mais do que palavras. Merece coerência. Merece respeito. Merece verdade. Chega um momento na vida em que percebemos que a paz não está na ausência de problemas, mas na presença de limites claros. Que maturidade não é se tornar rígido, mas se tornar inteiro. Que viver bem não é agradar a todos, é não trair a si mesmo. Depois de tantos anos, tantas histórias, tantas quedas e recomeços, você tem o direito e o dever de proteger tudo aquilo que construiu dentro de si. Sua voz, sua dignidade, seus valores, sua liberdade emocional. Talvez você tenha se reconhecido em algumas das atitudes que descrevemos aqui. Talvez tenha sentido que, em algum ponto do caminho, foi se perdendo para manter de pé laços que já não te sustentam. Mas saiba, nunca é tarde para retornar a si. Nunca é tarde para redesenhar seus limites. Nunca é tarde para se escolher. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder está em sermos senhores de nós mesmos. E isso começa quando paramos de permitir o que nos fere, mesmo que venha disfarçado de amor. Você não precisa de aprovação para existir. Você não precisa de permissões para ser quem é. Tudo o que precisa é coragem, essa força silenciosa que nasce da alma e diz, com firmeza, eu mereço mais. E se esse vídeo tocou o seu coração, então compartilhe. Porque há outras pessoas, talvez muito próximas de você, que também estão em silêncio, permitindo demais, aceitando o inaceitável. Um gesto só pode acender nelas a centelha da mudança. Deixe um comentário aqui dizendo, a partir de hoje, escolho a mim. E se você sente que está pronto para viver com mais sabedoria, dignidade e liberdade, inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Toda semana, você encontrará aqui palavras que não afagam a zona de conforto, mas despertam a grandeza que há em você. Porque no fim das contas, viver com coragem não é escalar montanhas. É olhar no espelho e dizer, eu me respeito. E não aceito menos do que isso.